Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo do mês especial em homenagem ao aniversariante, do mês, o Stephen King, que completa 74 anos e, se tudo der certo, esse vídeo, teoricamente, é para sair no dia do aniversário dele, que é dia 21 de setembro. E esse senhor super fofo, super simpático, que por acaso é o meu autor preferido da vida, ele me fez querer entrar numa verdadeira jornada e ler absolutamente todos os livros do homem publicado até então. E considerando só livros avulsos, livros de romance, são mais de 60 livros, mais de 10 livros de conto, fora os livros de não ficção. Enfim, eu resolvi ler tudo que o homem já escreveu. E isso porque, primeiro, antes, de querer me aventurar nessa jornada, eu já tinha experiências incríveis com os poucos livros que eu já tinha lido dele. E o segundo motivo é por causa delas, das famosas e as saborosas referências. Porque eu vi o vídeo do Bruno, do canal Navegando, onde ele fala, sobre o que é conhecido como Kingverso, que é o grande universo ou multiverso do Stephen King, onde ele conecta alguns personagens, alguns lugares, ele conecta alguns acontecimentos, então tem inúmeras conexões e ligações, desses fatos ou desses personagens, e a melhor forma, para a gente conseguir entender e captar, o maior número dessas referências é ler os livros, do King em ordem cronológica de publicação. Mas não que isso impeça, uma pessoa de entender a história de um livro porque ela não leu algum outro livro, não é isso. Eu acho que não existe uma fórmula correta para ler os livros do Stephen King, a não ser, claro, aqueles livros que têm sequência, livros que têm continuação. Mas eu, particularmente, eu me propus, a ler todos os livros e prestar, bastante atenção, já na intenção mesmo de caçar as benditas das referências. Eu virei a caçadora de referências e quando elas aparecem, eu acho simplesmente sensacional, é muito gostoso de perceber. E todos os livros, sem exceção, desde o primeiro, eu venho anotando, todas elas e compartilho sempre no grupo de leitura Lendo King, que é organizado pelo Gabriel, o Joy Joy. Daí o meu amigo Chico deu a ideia, a sugestão de fazer esse vídeo aqui. Inclusive, muito obrigada, Chico, que até deu a ideia para o título do vídeo. E ele também, ajudou a compartilhar várias das referências que ele também achou e que agora eu vou compartilhar também com vocês. Antes de começar, então, já aproveita para se inscrever no canal, para me acompanhar aí nessa longa jornada lendo todos os livros do mestre. Aproveita também para sentar o dedo no botão do like, para não esquecer que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Lembrando também que todos os livros que eu citar tem o link de compra de todos eles aqui embaixo na descrição, o link da Amazon. Tem o meu link geral também que você pode utilizar para fazer qualquer compra sem ser livros, que isso me ajuda demais, me ajuda com uma comissão e sem que mude em nada no valor da sua compra. Então assim, como é que eu vou fazer, para organizar esse mar de referências? Eu vou fazer conforme eu fui descobrindo, as referências ao longo das leituras em ordem cronológica. Então, de início, nos primeiros livros não tem muito que a gente captar de referências, O que a gente vai fazer é coletar algumas informações importantes que elas vão aparecendo, conforme vão surgindo as referências. E nesse vídeo aqui eu não vou falar a sinopse do livro ou o que eu achei da leitura, porque já tem 2 vídeos que eu faço o ranking com todos os livros que eu já li até agora do Stephen King. Esses vídeos eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesse vídeo de hoje eu vou falar só delas, das benditas, das referências dos livros, então, publicados na década de 70 e um pouquinho da década de 80. E, infelizmente, tem várias das referências que acaba se tornando algum spoiler daquele livro, Então, quando for o caso, eu vou deixar o aviso aqui na tela de spoiler daquele livro, para, se você não quiser pegar algum spoiler, algo do tipo, você pode, tem a opção de ir passando para frente até esse aviso sumir da tela. E também todas as referências, sem exceção, eu vou deixar aqui na tela qual página que ela aparece daquele livro, ou se for em e-book,
que eu li, qual a porcentagem que ela apareceu. E isso, né, é para pessoas que, como eu, gosta de ir lá e ver a referência, né, com os próprios olhos, mesmo porque tem várias referências na internet que você não acha no livro, que a fonte é vozes da cabeça alheia. Então, beleza. Falei já tudo que precisava e começando então com o primeiro livro, que foi Carrie a Estranha. Ele foi publicado em 1974 e esse, como é o primeiro livro publicado, não tem o que a gente ainda pegar de referência, né? Não tem o que a gente ainda fazer ligação com nada. Mas informações que são importantes da gente guardar, né? Pra gente relembrar depois e que vai fazer sentido lá mais pra frente quando essa referência aparecer, é que essa história ela se passa em Chamberlain, no Maine. Na verdade, tudo se passa no Maine. E nessa história tem a Carrie, né, a Carrie White, e a mãe dela que se chama Margaret White. E essa mãe dela, ela trabalha numa lavanderia que se chama Blue Ribbon. E aqui nessa história também é mencionado um posto de gasolina que se chama Posto a Moco do Ted Duchamp, e aqui é o filho dele que tá ali cuidando desse posto. Então a gente guarda essas informações que por enquanto a gente tá no escuro, mas logo a luz vem. Confira. O segundo livro publicado é o Salem, publicado em 1975. E aqui o que a gente sabe é que essa história se passa em Jerusalém Slot. E aqui tem um personagem chamado Clyde Corliss e que ele vê um dos personagens principais, que é o Stracker, e ele acha esse personagem meio esquisitão, meio diferentão. Beleza. O terceiro livro é O Iluminado, lançado em 1977. E aqui a história ela se passa no Colorado e a gente conhece um personagem chamado Dick Halloran, que ele é o cozinheiro do Hotel Overlook. E aqui nessa história tem um quarto importante que é o quarto 217. Beleza, por enquanto, né, só coletando informações, daqui a pouco a cabeça começa a explodir. O próximo livro é o A Dança da Morte, publicado em 1978. E aqui, boa parte da história se passa em Hemingford Home, que é conhecido ali pelas suas plantações de milho, seus extensos milharais. Nessa história também a gente conhece um personagem que é o Randall Flagg, que é o capiroto da história. E tem uma parte aqui, né, do livro que parece que ele tá andando ali de boas por alguns carros, até que ele esbarra ali num Plymouth velho. E aqui algumas pessoas já vão entender a referência, mas calma que na hora certa ela vai aparecer e eu vou falar mais dela. E aqui também a gente conhece uma outra personagem, que é a mãe Abigail, que é uma senhorinha, ela é meio fanática, religiosa. E aqui também é mencionada uma tal de loja, que foi traduzido do original The Shop. E o plot principal, né, desse livro é que um vírus ultrapotente, ele é responsável por eliminar boa parte da população. É a famosa, né, gripezinha. O próximo livro é Os Sombras da Noite e também ele foi publicado em 1978. Esse é o primeiro livro de contos. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, porque aqui logo de cara o primeiro conto, ele se chama Jerusalém Slot, fazendo, né, referência ao livro Salem, e ele é na mesma vibe, a mesma temática, a mesma ambientação, assim como também tem um outro conto chamado A Saideira, que também se passa em Jerusalém Slot e também tem a mesma temática. Aí aqui nesse livro, o terceiro conto, que se chama Ondas Noturnas, os personagens eles estão ali conversando e eles mencionam uma gripe. E é bem interessante esse trecho porque ele diz assim, abre aspas, então estávamos nós com toda a raça humana exterminada, não por armas atômicas ou biológicas, ou poluição, nada grandioso desse tipo, apenas a gripe. Fazendo, né, uma clara referência ao livro A Dança da Morte. Inclusive aqui vale também deixar uma teoria, porque nesse conto eles citam algumas variantes dessa gripe, que é a variante A2 e a A6. Seriam essas variantes também
variantes da Capitão Viajante? Aqui também nesse livro tem um conto chamado As Crianças do Milharal, também fazendo uma clara referência ao Dança da Morte, porque no Dança é citado, né, 1 milhão de vezes os milharais. E aqui eu vou falar uma teoria minha, né, uma teoria particular, a fonte é exclusivamente as vozes da minha cabeça, mas essa teoria ela dá spoiler tanto do conto quanto de Dança da Morte. Então, fica aí, né, o aviso. Então, se você não quiser, né, levar spoiler tanto do conto quanto de Dança da Morte, vai pulando, né, o vídeo pra frente até esse aviso desaparecer da tela. Então, nesse conto de Sombras da Noite, a gente vê que rola ali alguns sacrifícios humanos por causa, né, da obsessão religiosa local, e a gente vê que é um costume cultural, um costume local mesmo. E o que a gente sabe é que a mãe Abigail de Dança, ela cresceu ali, né, pelas redondezas, e a gente sabe que ela também é extremamente fanática religiosa. E em Dança, ela conseguiu convencer um grupo de pessoas a ir encontrar o Randall Flagg, porque na cabeça dela, né, era dessa forma que eles iriam conseguir derrotar o mal. Porém, a gente sabe que quem resolve todo o rolê de Dança é o personagem lixinho com a bomba lá. O que me levou a pensar que a mãe Abigail ela fez isso proposital, já sabendo, né, que aqueles personagens eles estavam indo para a morte mesmo, então como uma forma de sacrifício humano e um sacrifício religioso, né, como era o costume das crianças do milharal. Inclusive, um dos personagens, né, o Stu, ele fala num dos diálogos com a Fran que ele achava que eles foram para um sacrifício, e ele até fala que Deus sempre quer um sacrifício. Que coisa, né? A mãe Abigail, que senhorinha fofa e bondosa. Aí, beleza, agora acabou o spoiler. E também nesse livro, Sombras da Noite, tem outro conto que também faz referência à Dança da Morte, que é o conto O Último Degrau da Escada, que ele também se passa em Hemmingford Home, e inclusive um dos personagens lá, que é o pai do personagem principal, ele tem plantação do quê? De milho. Outro conto também do Sombras da Noite se chama A Máquina de Passar Roupas. E essa máquina, ela fica numa lavanderia chamada Blue Ribbon, que é a mesma lavanderia que a mãe da Carrie trabalhou. Inclusive, a própria mãe da Carrie, ela fala que essa lavanderia, ela é do capiroto. Ela fala que o gerente dessa lavanderia, ele tinha um lugar no inferno com o nome Blue Ribbon reservado para ele. E assim, a gente realmente vê nesse conto que coisas tenebrosas, coisas esquisitas acontecem nessa lavanderia. Então, a mãe da Carrie, 100% errada, ela não estava. O próximo livro é o A Zona Morta, publicado em 79, e aqui a história ela se passa em Castle Rock, que é um local que vai aparecendo em muitas outras histórias do King. E aqui também o personagem principal, num dos diálogos com o pai dele, ele tá falando lá que tem um lugar chamado Cumberland General, que esse lugar ele fica perto de Jerusalém Slot, fazendo referência ao livro Salem. E aqui também tem uma moça lá que ela é namorada de um dos personagens, e ela fala que o personagem principal, que é o John Smith, ele tem poderes mentais iguais os da Carrie. Então, assim, outra referência, né, essa bem diretona ao Carrie a Estranha. O protagonista também, ele trabalha ali com o xerife de Castle Rock, que se chama George Bannerman, que ele vai aparecer futuramente. Assim também como a família Dodge, que é o Frank Dodge, a mãe dele, que se chama Henrietta Dodge, e o pai dele, que é o Billy Dodge. Em breve. O próximo livro, que é o A Incendiária, publicado em 1980, aqui a gente conhece uma organização governamental clandestina que é responsável ali pelos experimentos científicos nos pais da protagonista, né, nos pais da Charlie. E essa organização aqui no livro, ela se chama A Oficina, mas que foi traduzido do inglês The Shop, que é a mesma organização que é mencionada no livro A Dança da Morte. Só que lá era loja e aqui no Incendiária é a oficina, mas que ambas foram traduzidas do inglês The Shop. E lá em Dança, essa organização ela foi mencionada num trecho que fala que para tentar, né, conter a disseminação do vírus,
eles pensaram em acionar a Polícia Federal, o FBI, e que quando alguém pensou na loja que ela deveria, né, cuidar do caso para não alastrar o vírus, que o cara que estava contaminado, ele já tinha chegado no Texas. E isso é mencionado ali bem no comecinho do livro. O próximo livro é o A Autoestrada, publicado em 1981. E esse livro aqui, ele já é do pseudônimo Richard Bachman. E é um dos poucos livros do pseudônimo que eu achei alguma referência. Até então, o Fúria e o livro A Longa Marcha, eu não tinha achado nenhuma referência. Mas aqui, o personagem principal, que é o Bart, ele trabalha numa lavanderia. E adivinha qual é? Ela mesma, a Blue Ribbon, a mesma lavanderia que a mãe da Carrie trabalhou e a mesma lavanderia que aparece em Sombras da Noite. Inclusive, aqui no livro, na Autoestrada, ele fala que a passadeira dessa lavanderia, ela era conhecida como a trituradora por causa do que poderia acontecer se você eventualmente ficasse preso nela, fazendo, né, uma clara referência ao Conto de Sombras da Noite. O próximo livro é o Cujo, publicado em 1981, e aqui também é mais uma história que se passa em Castle Rock. Inclusive, aquele xerife lá de Zona Morta, ele volta aqui em Cujo, que é o George Bannerman, que inclusive ele vai ajudar ali a cuidar do caso do Cujo. E o Cujo, ele é um cachorro, né? Ele é um São Bernardo, e o dono dele se chama Joey Camber. O próximo livro é O Concorrente. Esse foi publicado em 1982 e esse é mais um livro do pseudônimo. E aqui, o mais engraçado é que um livro do pseudônimo tem um trecho lá que o personagem principal ele tá querendo chegar em algum lugar e aí falam para ele que esse lugar que ele quer chegar fica a 160 quilômetros de Derry, que é um lugar super famoso nas histórias do Stephen King, mas que vai aparecer também com mais detalhes, vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. O próximo livro é O Pistoleiro, também publicado em 1982, e esse daqui é o livro 1 da saga Torre Negra. E aqui o que a gente sabe é que o Roland, ele tá em busca ali do Homem de Preto. E pelo primeiro livro não dá pra gente afirmar com certeza, mas ao que tudo indica, esse Homem de Preto é o Randall Flagg de A Dança da Morte. Mas é aquilo, por enquanto, pelo primeiro livro, não dá pra gente afirmar com certeza, mas ao que tudo indica, é ele sim. O próximo livro é o Quatro Estações. Esse também foi publicado em 1982 e esse é o segundo livro de contos lançado. E ele tem 4 contos. No primeiro conto, a gente conhece a penitenciária de Shawshank. E lá foi parar o banqueiro, o Andy Dufresne, que foi condenado pelo homicídio da mulher dele. E, inclusive, esse fato ele já é mencionado no segundo conto, que é o Aluno Inteligente, onde o cara lá, o nazista, ele fala que ele comprou algumas ações de um banqueiro que foi parar em Shawshank. E ele, inclusive, fala, né, o nome do banqueiro, que é o mesmo, o Andy Dufresne. Ainda nesse conto, esse personagem, ele vai adotar um cachorro e ele fala pro cara lá, né, que vai dar o cachorro para ele. Ele fala que na Alemanha, ele teve um São Bernardo. E esse cara, né, que vai dar o cachorro para ele fala que São Bernardo ele não tem, porque é um cachorro que sai super rápido, porque ele lida muito bem com crianças. Ele fala, né, que essa raça é muito boa para conviver com crianças, fazendo uma clara referência, né, ao livro Cujo, que inclusive em uma das passagens o próprio dono dele, o Joey Camber, ele fala que o Cujo, que é, né, um São Bernardo, ele super ama crianças. Nesse conto também tem um personagem que ele é o supervisor conselheiro da escola que o personagem principal estuda, que é o Ed French ou Ed Galocha. E esse personagem ele vai numa convenção e ele fica hospedado num hotel, num Holiday Inn, e ele fica no quarto 217, fazendo, né, uma referência ao quarto super famoso do livro O Iluminado. Daí, nesse livro, o terceiro conto, que é O Corpo, ele tem um personagem que está desaparecido, que é o Ray Bauer, e esse personagem ele é de Chamberlain, que fica a 60 quilômetros de onde se passa essa história, em Castle Rock, e Chamberlain é a mesma região, é o mesmo lugar onde vivia a Carrie, né, de Carrie a Estranha. E,
Inclusive, nesse conto, um dos personagens bem importantes, é um dos personagens ali do grupo de amigos, é o Ted Duchamp, e que é o mesmo personagem que aparece também em Carrie, lá no início do vídeo, quando eu falo que tem aquele posto a moco do Ted Duchamp. Ao que tudo indica, então, né, esse personagem acabou se mudando ali, né, para região próxima. Nesse conto também, um dos personagens principais, que é o Chris, ele fala que tem várias cidades com nomes idiotas, inclusive a Castle Rock, que é ali onde eles moram, e também ele cita Jerusalém Slot, também fazendo referência, né, ao livro Salem. E nesse conto também eles citam, né, a prisão de Shawshank do primeiro conto, e eles falam que por eles terem 12 anos, eles jamais poderiam ir parar nessa prisão. E nesse conto também a gente conhece mais outros dois personagens. Um deles também faz parte desse grupo de amigos, que é o Vern Tessio, e outro personagem que é um valentão é o Ace Merrill. Já no último conto, que é o Método Respiratório, a gente vai conhecer um clube. Nesse clube tem um mordomo que se chama Stevens, e quem conta a história, né, do método respiratório é um personagem que se chama Emily Carroll. O próximo livro é o Christine, que foi publicado em 1983, e aqui o que a gente sabe é que Christine é um carro maluco, é um carro do capiroto, ele é um carro amaldiçoado, e esse carro é um Plymouth Fury 1958, nas cores vermelho e branco, e que foi encomendado especificamente nessas cores. Daí lembra que lá no livro A Dança da Morte, o Randall Flagg ele estava passando ali por alguns carros, e um dos carros era um Plymouth. E isso poderia ser uma referência total aleatória, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que nesse trecho ele fala assim, abre aspas, e o vento gemeu por entre uma janela estilhaçada de um velho Plymouth, e as minúsculas coisas vivas farfalharam lá dentro. Coisas vivas? Seria então ali já o próprio capiroto do lado do carro do capiroto? Essa teoria eu achei bem sugestiva, eu como amo pirar numa teoria, já super amei. O próximo livro é O Cemitério, publicado em 1983, e aqui a história ela se passa em Ludlow, que fica no norte de Derry, que é, né, uma das cidades famosas do King, que vai aparecer futuramente. E aqui no livro O Cemitério tem um certo spoiler do livro cujo, então fica aqui, né, o aviso para alerta de spoiler. E aqui um dos personagens, que é o Jude Crandall, ele fala que teve muitos casos de raiva no Maine e que um grande São Bernardo ficou raivoso e acabou matando 4 pessoas. Então, assim, ele não fala exatamente, né, quem foi, mas ele fala a quantidade de pessoas. Inclusive, ele fala, né, que isso aconteceu porque o cachorro ele não estava vacinado e que, se ele tivesse, isso jamais teria acontecido. E aqui nesse livro também tem um capítulo que se chama Oz, o Grande e Terrível, que vai aparecer mais pra frente. O próximo livro é o A Hora do Lobisomem, também publicado em 83, e aqui ele tem um pequeno spoiler do livro Salem. Então, lembra que lá no início do vídeo eu falei que em Salem tinha um personagem mencionado que se chamava Clyde Corliss e que ele viu ali um outro personagem principal, que é o Stracker. Ele achou ele ali meio esquisitão, meio diferentão. Então, o Stracker, ele é o vampiro capiroto, né, da história. E esse outro personagem, o Clyde, quando ele olha pra ele realmente sente um troço ali meio estranho. E esse personagem, ele volta aqui no livro A Hora do Lobisomem, e ele virou o quê? Zelador de igreja. Talvez indicando que a experiência ali que ele teve em Salem talvez deixou o homem um pouco abalado. Mal sabia ele o que esperava nesse livro aqui. Falei tanto que acabou a bateria, mas bora continuar. O próximo livro é O Talismã, publicado em 1984. E aqui tem um personagem horrível, que se chama Osmond. E se referem a esse personagem como Osmond, o Grande e Terrível, fazendo referência àquele capítulo que eu falei do livro O Cemitério. E aqui nessa história tem realidades paralelas,
tem personagens duplos e um desses personagens se chama Elroy. E aqui eles falam que ele tem olhos transparentes, olhos iluminados amarelos. Seria esse personagem o duplo ou o próprio Randall Flagg, que já foi descrito como um personagem que tem olhos vermelhos. Já foi falado também que esse personagem tem olhos amarelos. Seria o mesmo? Seria algum duplo? Por enquanto, não sabemos, mas sabemos que esse livro tem uma continuação. Então, quem sabe aí, né, algumas respostas vão surgir mais pra frente. O próximo livro é Os Olhos do Dragão, também publicado em 1984, e aqui a gente tem a volta bem claramente do Randall Flagg de A Dança da Morte. E, inclusive, aqui nesse livro, às vezes, eles mencionam uma gripe que tá pegando geral ali no reino de Delaine. E, gente, assim, depois do livro Talismã, a gente sabe que algum evento, alguma coisa importante que acontecia em um dos mundos acabava automaticamente afetando o outro mundo. Então, será que é a mesma gripe que tá rolando em Dança? Tá rolando aqui também, só que numa realidade paralela, medieval? Porque lá no livro Talismã foi bem isso que aconteceu, né? Quando acontecia uma guerra num dos mundos, afetava o mundo medieval lá do Talismã. E aqui nesse livro tem o personagem Roland, assim como no livro O Pistoleiro. E ambos eles acabam, né, interagindo com o Randall Flagg ou o Homem de Preto. Então, essa informação a gente ainda não sabe interligar. A gente não sabe ainda, né, qual que é a relação ou se tem realmente, né, alguma relação. E se você já sabe disso, se você já sabe dessa informação de livros posteriores, segura para você que eu ainda vou chegar lá. E quando eu descobrir, né, essa informação dos próximos livros, aí eu vou trazer, né, no próximo vídeo também, fazendo referência dos livros das próximas décadas. Por enquanto, a gente não sabe se são personagens duplos, se são realidades diferentes ou se, no final das contas, às vezes não tem nada a ver com nada. O próximo livro é mais um livro de contos, que é o Tripulação de Esqueletos, lançado em 1985. E aqui nesse livro a gente tem um conto que se chama O Homem que Não Apertava Mãos. E esse conto fala de um clube. Nesse clube tem um mordomo que se chama Stevens, que tá ali servindo drinks numa noite de inverno. E que é o mesmo Stevens, o mesmo mordomo, do conto O Inverno no Clube, o método respiratório do livro Quatro Estações. E nos dois contos, tanto aqui em Tripulação de Esqueletos, quanto lá no Quatro Estações, fala do sotaque do Brooklyn do Stevens. E aqui em Tripulação de Esqueletos, volta um personagem que é o Emily McCarron, e ele fala, né, que esse personagem, uma vez, ele contou uma história aterrorizante de uma mulher que estava grávida e que ela deu à luz em circunstâncias incomuns. E eu achei engraçado que tem uma mesma frase que é repetida nos dois contos, que é de um personagem que se chama Johansen, e nos dois contos esse personagem ele estava com o seu Wall Street Journal dobrado no colo. Aqui em Tripulação também tem um conto que se chama Nona, e aqui essa história se passa em Castle Rock. E aqui o personagem ele fala que uma vez ele já teve problema com um cara que se chama Ace Merrill, que é aquele valentão, o mesmo personagem do livro Quatro Estações do conto O Corpo. E aqui ele vai falar que ele estava de olho na namorada desse Ace, até que um tal de Verne Técio falou pra geral que ele tinha beijado a namorada do Ace. E o Verne Técio também é o mesmo do conto O Corpo, e que ele faz parte, né, daquele grupo de amigos, e que é o personagem que espalha para esse grupo que aquele corpo lá, né, que estava desaparecido, que foi encontrado. Já no conto O Atalho da Senhora Todd, ele acaba dando um grande spoiler do livro Cujo, então fica aqui o alerta de spoiler para Cujo. E essa história também se passa em Castle Rock, e ela vai falar que o pessoal lá da cidade não parava de comentar a respeito do Joey Camber, que foi morto pelo próprio cão. Só que assim, eu particularmente eu acho bem difícil que a pessoa
que tá lá lendo esse conto, ela vai lembrar do Joy Camber e depois de ler vários outros contos de tripulação, lá tem 1 milhão de contos, 1 milhão de personagens. Se ela ainda não leu o livro Cujo, eu acho bem difícil que quando ela for ler, ela vai lembrar que o Joy Camber, que foi só mencionado nesse conto, que ele foi morto pelo próprio cão. Eu, particularmente, acho bem difícil, né, a pessoa lembrar. Eu acho que isso é mais para quem fica, né, anotando o nome de personagem e fica, né, buscando as benditas das referências, ou seja, eu mesma. Ainda mencionando o Cujo, só que dessa vez sem spoiler, no conto Vovó vai contar a história de 2 irmãos, que é o George e o Bud. E esses irmãos, eles falam que eles desciam de trenó a colina do Joy Camber. E lá no livro Cujo é mencionado mesmo que a dona, quando ela estava lá, né, indo para casa do Joy Camber, ela cita uma ladeira bem longa e bem íngreme e que nessa ladeira aí coisas tensas começaram a acontecer até que ela conseguisse chegar na casa do Joy Camber. E nesse conto também o Vovó, ele faz uma referência ao livro A Zona Morta, porque esse personagem, o George, ele fala que ele pega o telefone e ele consegue ouvir, né, como se fosse ali uma segunda linha, ele consegue ouvir a voz da Henrietta Dodge, que é a mãe do policial Frank Dodge de A Zona Morta. Daí tem um outro conto que se chama Caminhão do Tio Otto, que também se passa em Castle Rock, e nesse conto ele já também faz referência à Zona Morta, porque eles falam do pai do Frank Dodge, que é o Billy Dodge. E, gente, eu achei muito engraçado, porque aqui em Tripulação de Esqueletos vai falar que esse Billy Dodge, ele ficava zoando um cara que morreu esmagado, e o Billy Dodge fala que esse cara parecia uma abóbora esmagada. Já lá no livro A Zona Morta, vai falar que o pai do Frank, que é, né, esse Billy Dodge, ele morreu esmagado por 2 vagões no próprio trabalho dele, porque ele fazia manutenção de trilhos, ou seja, é karma que chama, né? E isso não é spoiler nenhum, tá, gente? Isso é só uma menção desse personagem, ele acaba não tendo relevância nenhuma, ele não tem importância nem em A Zona Morta e nem no conto de tripulação, mas é uma informação que combinou. Daí o próximo e o último livro dessa lista gigantesca é o maravilhoso It a Coisa, lançado em 1986, e esse foi o último livro que eu li do mestre. E esse livro aqui, ele vem carregado de referências. Primeiro porque finalmente a gente vai conhecer Derry, que foi, né, aquela cidade mencionada lá no livro O Cemitério e naquele livro do pseudônimo O Concorrente. Aqui também ele faz referência ao livro 4 Estações, porque ao longo, né, da história eles mencionam aquela prisão de Shawshank. Aqui também tem referência de Dança da Morte, porque o Ben, quando ele é adulto, ele vai morar fora de Derry, e aí ele vai morar em Hemmingford Home, que é aquela região lá da mãe Abigail, e que inclusive tem uma parte aqui do livro que fala que o Ben, ele tá lá, né, ainda na cidade dele, e ele tá tomando ali uns drinks, e o cara que tá servindo ele fala que o Ben, ele tá com um aspecto meio esquisito, e ele fica se questionando, né, será que o Ben, ele tá com vírus? Será que ele tá com aquele vírus potente que tá se espalhando por aí? Fazendo, né, uma outra referência de dança. E aqui também tem uma referência do livro Sombras da Noite, daquele conto lá, As Crianças do Milharal. Porque aqui em It ele fala que se você seguir reto, você vai passar pela cidadezinha de Gatlin, que é a mesma citada no conto As Crianças do Milharal, até chegar em Hemmingford Home. Em It também tem uma referência absurda do livro O Iluminado, porque aquele personagem que eu falei também no início do vídeo, o Dick Halloran, que era o cozinheiro do Overlook, ele volta aqui, na verdade, vão contar uma história sobre esse personagem, e é uma história incrível que envolve ali um incêndio,
E esse personagem, ele tem alguns dons, né, que já foi mencionado no Iluminado. E esse dom, ele faz muito sentido para esse incêndio que aconteceu. E nossa, essa referência eu amei demais. E uma outra referência, só que essa é um pouco mais sutil, mas ainda do Iluminado, é que o Rich Tozier, ele vai se hospedar no hotel e ele fica no quarto 217. It, a Coisa também faz referência ao livro A Zona Morta, só que aqui ele dá também uma espécie de spoiler desse livro, né, do Zona Morta, porque tem uma hora lá que a Beverly, ela vai encontrar, né, o grupo de amigos quando eles já estão adultos. Eles vão para um restaurante chinês. Ela vai falar, né, de um policial maluco que matou mulheres em Castle Rock. Mas é aquilo, né, para quem tá lendo It e não leu A Zona Morta, quando a pessoa for ler, muito difícil que ela vá lembrar dessa menção em específico. Novamente, né, uma menção que ela faz, ela é jogada no meio da história, só quem leu A Zona Morta vai entender essa referência. Mas é um spoiler porque eu tô aqui, né, falando no vídeo. Pra quem tá lendo, não vai ser spoiler nenhum, porque eu acho muito difícil, né, a pessoa fazer essa associação quando ela for ler A Zona Morta. E daí, a minha referência preferida de todas, dentre várias que eu amo, é que um personagem que é o Henry Bowers, ele recebe um presente da Coisa, que é uma carona num Plymouth Fury 1958, branco e vermelho, com um motorista muito peculiar. Fazendo uma clara referência à nossa querida, ou não tão querida, Christine, e novamente foi encomendada especificamente pelo Lebey em cores vermelho e branco. Gente, sério, quando essa cena apareceu, eu fiquei muito Stephen King do céu, que gênio! E essas foram as referências até agora. Ainda tem muito livro do Stephen King pela frente, mas por enquanto eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que a propósito ficou enorme, mas que eu tentei colocar a maior quantidade de referências e algumas teorias que eu achei bem relevantes. E me contem aqui nos comentários se vocês também perceberam, né, algumas dessas referências conforme vocês foram lendo. Se vocês gostam, né, de, igual eu, ficar caçando as benditas das referências. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!